Amém. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Graça e paz. O que mais? Glória a Deus. Amém. É uma honra estar com vocês. Como a pastora Mônica disse, a gente está muito feliz. Já fizemos um tour aqui na catedral, né? Ver o que está acontecendo aqui, tudo que está sendo feito, investido, como Deus tem suprido, né? E é uma honra, pastor Carlos. Muito obrigado, pastora Débora, por estar com vocês. E a gente tem aqui muitos amigos. O que eu vou falar com vocês está assim, não preguei em lugar nenhum, a não ser lá em casa. Acabei de ministrar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu vou falar amanhã também. Nesses dias Deus colocou no nosso coração e é o que Deus está mexendo, não é? Nós participamos de uma conferência recentemente, a conferência do MFI, conferência global, lá nos Estados Unidos, e no meio da mensagem de uma preletora, ela falou várias coisas, e ela citou uma palavra que, quando aquela palavra, sabe quando Deus queima algo no seu coração, assim, algo que, puxa, e uma palavrinha foi como um novelo de lã, assim, uma pontinha, comecei a puxar, né? E no meio da mensagem dela, eu comecei a escrever essa mensagem que eu vou pregar para vocês. Não é que eu não estava prestando atenção na mensagem, é que Deus começou a fluir de uma forma tão intensa no meu coração, que assim, o esqueleto do que eu ministrei, preguei domingo passado em Londrina, então é uma palavra que está queimando o meu coração, e eu quero entregar para vocês nessa noite, amém? A palavra que eu ouvi no meio da mensagem dessa pastora foi a palavra familiaridade. Diga assim comigo, familiaridade. Então, eu vou falar com vocês hoje, compartilhar sobre o perigo da familiaridade. O perigo da familiaridade. Gente, vocês sabem que, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem as histórias bíblicas, o ministério de Jesus, e vocês sabem que em muitos lugares, na maioria dos lugares, na grande maioria dos lugares onde Jesus esteve, quando estava já funcionando no seu ministério, muitos milagres aconteceram, muita gente foi curada, muita gente foi alimentada, mortos ressuscitaram, amém, gente? Gente que estava possessa foi liberta pelo poder de Deus, não é? Em alguns lugares, Jesus nem bem chegava próximo e aqueles demônios já se manifestavam, a cura acontecia, enfim, porque havia no coração das pessoas um desejo. A fama de Jesus começou a correr por todos os lugares, no bom sentido, não é? Começaram a ouvir falar do que Jesus era, principalmente o que ele estava fazendo, suas palavras, seus ensinamentos, mensagens, né? E mesmo sem ter um entendimento muito grande, assim, completo do que era o Messias, porque muitos deles não compreenderam depois, na época da crucificação, não estavam entendendo muito bem esse mistério da cruz, que depois a gente entende nas cartas, né, no Novo Testamento, a doutrina apostólica nos ensina, e eles não estavam entendendo, assim, na totalidade o que Jesus estava ensinando, na sua profundidade, mas, na maior parte dos lugares, Jesus foi muito bem recebido. Não estou falando sobre os religiosos, não estou falando sobre o sistema religioso, que foi o que matou, foi o que crucificou Jesus. Estou falando sobre gente, pessoas, famílias, não é? Mas nós encontramos em alguns lugares, poucos lugares, em que Jesus foi muito rejeitado. E que a Bíblia diz que não aconteceu praticamente nenhum milagre. Eu vou ler aqui com vocês, talvez o pior, o lugar mais difícil foi na sua própria casa, onde ele viveu, a cidade de Nazaré, não é? E é ali que nós encontramos o que eu estou falando aqui sobre esse ambiente de familiaridade, onde a gente conhece demais uma pessoa, alguém, a gente pensa que conhece, e por causa do nosso conhecimento natural, a gente limita o que Deus quer fazer. Amém? Eu vou ler com vocês Lucas capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia. Lucas 4, são vários versículos, do versículo 14 até o versículo 30. Lucas 4, versículos 14 a 30, eu vou ler, você pode acompanhar na sua tradução aí, no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia, né? Diz assim, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ensinava nas sinagogas, nas cidades em geral, por onde ele passava, e todos, de uma forma geral, o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A tradução atualizada diz: o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, muitos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio médico: cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou Jesus dizendo: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga, todos os que estavam ali, que tinham elogiado Jesus, recebido inicialmente a sua palavra, assim, com o coração aberto, todos eles ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e se retirou. É uma passagem longa. Eu quero fazer alguns comentários aqui com vocês, uma passagem que vocês conhecem, e eu quero apresentar aqui, sugerir a vocês algumas verdades, alguns princípios que eu consigo encontrar aqui, não é? Se você voltar a sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 13, nós temos exatamente a tentação de Jesus, não é? E para mim, eu sempre li, no meu entendimento, era assim: versículo 13 termina com a tentação de Jesus, versículo 14 começa descrevendo: então voltou Jesus para Galileia, e no meu entendimento, isso havia acontecido, né? Esse retorno para Galileia e para Nazaré tinha acontecido logo após a tentação de Jesus no deserto. Mas não é isso que acontece, não é que de fato aconteceu. Quando você estuda, qualquer comentarista da palavra vai te mostrar, os comentaristas, que entre o versículo 13 e o versículo 14 já haviam se passado aproximadamente 1 ano do ministério de Jesus. Entre o versículo 13 e o 14, Jesus ministrou em muitos lugares. Tanto é que diz aqui que eles estavam dizendo: ó, faça as mesmas coisas. Vocês vão dizer: faça as mesmas coisas que você fez lá em Cafarnaum. Jesus ainda não morava. Quando ele é tentado, não é? Ele começa o seu ministério, não é? E ao começar o seu ministério é que ele vai para Cafarnaum e muitos milagres acontecem ali. Ou seja, o que os intérpretes dizem é que passou-se aproximadamente, no mínimo, muitos meses, talvez até 1 ano. Portanto, muitos milagres já haviam acontecido, a fama de Jesus já havia corrido por muitos lugares. Onde quer que Jesus fosse, tinha muita gente que estava ali, uma multidão estava ali, não é? E então diz aqui no versículo 16 que ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. Nazaré está localizada na província da Galileia. Até hoje tem lá, a gente vai lá ver, não é? E o pessoal diz, a gente já foi lá 4 vezes nas viagens que nós fizemos para Israel. Quem sabe um dia seus pastores vão conosco, não é? Amém? Agora vai, né? Agora vai, né, Carlos? Agora vai. Agora nós vamos junto. Vamos só esperar, amenizar, ficar um pouquinho. Porque o Carlos já me olhou e falou assim: agora não, vamos esperar diminuir um pouquinho, né, Carlos? E assim que o negócio melhorar, a gente, quem sabe, vai fazer essa viagem junto, né? Mas eles dizem, as escavações que eles fizeram ali naquela região mostram que Nazaré, nessa época em que Jesus morava, não podia talvez nem ser chamado como cidade. Era, na verdade,
um lugarejo, assim, era uma comunidade ali, um povoado. Eu escrevi aqui, era um povoado. Eles dizem que tinha aproximadamente ali 20 a 30 casas. 20 a 30 casas. Quando Jesus viveu, durante toda a sua infância e juventude, até começar o seu ministério, ele viveu numa comunidade pequena, todo mundo se conhecia. Mas já pensou, gente, 30 casas, as famílias se conheciam. Apesar de que as famílias iam crescendo e morando juntas, né? Mas tinha ali, talvez, não sei quantas, algumas dezenas, talvez poucas centenas de pessoas, 150, 200, não sei quantas pessoas. Era uma cidade muito pequena, tão pequena que em João capítulo 1, numa passagem paralela, vocês se lembram quando Filipe, um dos discípulos, encontra Natanael, ele fala para Natanael: nós encontramos o Messias, vem conhecer o Messias. Qual foi a resposta de Natanael? E aí Filipe apresentou: ele é Jesus de Nazaré. E aí Natanael responde: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Foi o que Natanael disse, para mostrar para a gente o que significa. Nazaré era uma cidade insignificante, digamos, era um povoado, não é? E Jesus, apesar de ter nascido em Belém, ele cresceu, ele viveu nessa cidade. Todo mundo conhecia Jesus ali. E eu posso dizer para vocês, assim, os comentaristas dizem que boa parte dessas pessoas que estavam dentro dessa sinagoga, onde Jesus estava ali falando, conviveram com Jesus, cresceram com Jesus. Alguns daqueles homens estavam ali, brincaram com Jesus, foram amigos de infância de Jesus, cresceram. Então, eles estavam, diga assim comigo, familiarizados com Jesus. Dá para entender o sentido? Estavam familiarizados com a pessoa, com que Jesus tinha sido, como na época em que Jesus esteve escondido, espiritualmente falando, e de maneira intencional por Deus, escondido. Foram 30 anos de preparação, não é? Em que aparentemente era um tempo perdido, mas nunca foi tempo perdido. Deus estava trabalhando com Jesus, Deus estava preparando Jesus. João Batista também estava sendo preparado. E a Bíblia diz no versículo 16 que no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. Por que está escrito aqui como era o seu costume? Porque enquanto Jesus viveu ali naquela cidade, durante anos ele frequentou a sinagoga. Os rapazes, a partir de 21 anos, eram convocados, eles podiam frequentar. Os homens, principalmente, tinha lá um espaço para as mulheres, mas os homens, especialmente porque os homens compartilhavam a palavra. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não é? Então, Jesus frequentou. Se a Bíblia diz como era de costume, é porque ele entrou naquela sinagoga muitas vezes para ouvir alguém ler a Torá, ler o profeta. Amém, gente? Então, era um ambiente muito comum para eles. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre as sinagogas. Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre isso, porque Jesus pregou em muitas sinagogas e os apóstolos pregaram. A Bíblia diz no livro de Atos que quando a igreja começa a crescer, os apóstolos, eles começam a pregar em muitas sinagogas até o limite, não é? Porque a primeira perseguição foi dos judeus, depois dos romanos. Então, até que os judeus começaram a perseguir Jesus, os apóstolos, eles pregaram em muitas sinagogas. O apóstolo Paulo, Pedro, muitas sinagogas. E as sinagogas, historicamente, disse que elas foram iniciadas na época do exílio. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e muitos foram trazidos para morar em Babilônia. Diz que a cidade de Jerusalém ficou em ruínas. Algumas famílias ficaram morando lá, não é? Na cidade de Judá, mas a maior parte das pessoas foram trazidas para Babilônia, começaram a viver na Babilônia. E na Babilônia, o tipo de cativeiro que eles tiveram na Babilônia não foi, por exemplo, como o cativeiro dos israelitas lá no Egito, onde eles serviam como escravos. Na Babilônia, a filosofia, a visão do império da Babilônia não era massacrar os seus inimigos, mas era aculturar os seus inimigos. Fazer com que os seus inimigos absorvessem a cultura. Lembra? Daniel teve que aprender sobre a cultura dos caldeus. Lembra disso? Ele seria perguntado. Então, eles deixavam, de certa forma, eles deixaram os judeus ainda manter um pouco da sua cultura e tentaram infiltrar no coração deles a cultura dos caldeus. Vocês estão comigo aí, gente? Amém? E quando os judeus estão ali na Babilônia durante 70 anos, eles não tinham como adorar Deus no templo em Jerusalém, porque qual que era o costume dos israelitas? Todo israelita, pelo menos uma vez por ano,
tinha que fazer a sua peregrinação lá para Jerusalém para adorar no templo. O templo para eles era um lugar sagrado. Então, pelo menos uma vez por ano, tanto é que você tem os salmos de peregrinação, né, que eles cantavam durante as suas caminhadas, né, para chegar lá no templo. Agora, em Babilônia, eles não têm mais como fazer as suas peregrinações. O que é que eles fazem? Eles conseguem a concessão, uma concessão do império ali, da Babilônia, não é? Para começar a fazer pequenas reuniões em lugares que foram ali, uma pequena estrutura física que passou a ser chamado como sinagoga. Nas sinagogas, eles faziam orações, faziam a leitura da lei ou de um dos profetas. Eles trouxeram os pergaminhos, na época da Babilônia, trouxeram a lei, os profetas, e começou essa tradição de orar, de ler a palavra, não é? Ler ou uma passagem do Pentateuco ou de um profeta, e alguém dava um sermão, gente, alguém pregava, alguém literalmente, não é? Era feita a leitura e alguém ministrava uma palavra, depois eles terminavam orando, às vezes até cantando uma canção, um hino, não é? E essa tradição, mesmo depois que eles voltaram para restaurar Jerusalém e o templo, essa tradição continuou, tanto é que na época de Jesus você encontra muitas sinagogas em muitas cidades. Vocês vão se lembrar que Jairo, a quem Jesus ressuscitou a filha, ele era o quê? Ele era o líder, o chefe da sinagoga, em Cafarnaum, na cidade de Jesus. Então, era muito comum. E aí, Jesus está ali nessa sinagoga, normalmente era um sacerdote ou um rabino, ou alguém muito conhecido. Como a gente viu, Jesus já era uma pessoa muito conhecida. Ele era, assim, ele já era chamado de mestre, seu ministério já tinha tido uma repercussão. E o que eles fazem? O assistente, o líder da sinagoga, chama Jesus para fazer a leitura. Tem ali os homens reunidos, todo mundo está ali, não é? E aí, versículo 17 diz, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Então o assistente vai lá, escolhe um pergaminho lá e entrega, ó, você vai ler aqui o livro de Isaías. Só que Jesus conhecia, ele conhecia o profeta, ele tinha lido muitas vezes, e aí diz lá, Jesus abriu e o encontrou o lugar onde estava escrito. Não foi assim mais ou menos, gente. Jesus abriu e uma mamãe mandou eu bater nesse daqui. Não sei se alguém lembra desse negócio, né? Eu vou abrir aqui, caixinha de promessa, né? Vou pegar lá, aí, não foi assim, não foi assim. O assistente deu o pergaminho para Jesus, não era um livro assim como nós temos, eles falam livro, mas era um pergaminho. Jesus abriu o pergaminho e foi lá no lugar onde para nós é Isaías 61. Ele leu a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, versículo 18. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus abre em Isaías 61, gente. Ano aceitável aqui se referia ao ano do jubileu, não é? O ano do jubileu, no Antigo Testamento, presta atenção, olha que interessante. Jesus finaliza a profecia de Isaías, dizendo exatamente o que Isaías tinha profetizado sobre o ano aceitável. Ano aceitável, diga assim comigo, o ano do jubileu. Esse ano havia sido estabelecido por Moisés, de 50 em 50 anos, vamos fazer as contas. Vocês se lembram que de 7 em 7 anos, a terra descansava, não é? No 7º dia Deus descansou, a cada 7 anos a terra descansava. Então, 7 vezes 7, 49. Um a mais é 50. Então, no 50º ano, além da terra descansar no ano 49, descansava um ano a mais. Deus abençoava tanto o povo, as colheitas, a semeadura, que por 2 anos, no 49º ano e no 50º ano, que era o ano do jubileu, não se semeava, não se plantava, não se colhia nada, porque Deus abençoava tanto, com tanta abundância, que eles colhiam em função do que tinham semeado antes. Mas nesse ano, presta atenção, nesse ano que é chamado o ano do jubileu, todos os presos eram libertos. Amém, gente? Todas as dívidas eram quitadas. Tudo que alguém tivesse pedido, então, ele pagou a sua dívida com os seus animais, com a sua casa. Tudo que tinha sido dessa pessoa, no ano do jubileu, era restituído. Havia restituição de tudo que havia sido pedido. E aí Jesus diz, ele cita Isaías,
E ele diz, olha, ele continua dizendo, então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Jesus fecha o livro, Jesus lê a profecia, Jesus fecha o livro, Jesus se assenta, porque todo mundo estava ali sentado para ouvir a palavra, não é? E diz lá na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Por quê? Porque depois da leitura, quem fazia a leitura, tradicionalmente, normalmente pregava uma palavra, pregava um sermão, ministrava uma palavra. E aí, todo mundo olha para Jesus, como quem diz, e agora, o que ele vai falar? Porque Jesus, eu não sei como é que, eu queria estar lá para ver como é que Jesus leu Isaías 61, não é? Ele lê Isaías, ele começou a dizer, gente, aqui começou a dizer, na verdade, Jesus pregou, Jesus ministrou alguma coisa antes, e ele daí começa, ele finaliza a sua preleção dizendo, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje, o que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes, vocês estão vendo diante dos olhos de vocês o cumprimento da profecia de Isaías. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu que estou aqui diante de vocês, eu sou, literalmente, eu sou a encarnação da profecia, eu sou o cumprimento, eu sou o ungido, eu sou aquele que vai trazer libertação, eu sou aquele enviado por Deus para trazer cura, restauração, para as famílias, para as gerações, eu sou aquele que vem trazer restituição, eu sou o cumprimento do ano aceitável do Senhor, eu sou o sábado, eu sou o descanso, venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para vocês, eu sou o cumprimento, eu sou o cumprimento, eu sou o cumprimento. Irmãos, olha que interessante, todos falavam bem, versículo 22, todos falavam bem dele, até Jesus chegar, Jesus foi conhecido, Jesus foi convidado para pregar, para falar, porque as pessoas queriam ouvi-lo, a sua fama havia corrido, não é? Como ele fala, como ele prega bem, como ele ensina bem, olha quantos sinais, quantas maravilhas, mas ninguém estava enxergando Jesus como o Messias. Quem sabe, estava vendo Jesus como mais um grande líder, um profeta do Senhor, alguém que Deus estava usando de uma forma, não é? E de repente a gente começa a observar que toda a admiração se transforma em hostilidade. Olha o que diz o versículo 22, todos falavam, versículo 22, Lucas 4, 22, todos falavam bem dele e estavam admirados no começo da preleção da palavra, com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, no começo da pregação, meu Deus, que bênção. Mas quando Jesus diz, hoje se cumpriu o que eu acabei de ler para vocês, começou a haver um murmúrio ali, alguém falou para o amigo, o amigo falou para o outro, tá? Espera um pouquinho, como é que ele está dizendo que então ele está dizendo que ele é o Messias? Ele está dizendo que ele é porque todos nós sabemos que Isaías estava profetizando sobre o Messias, todos nós sabemos que essas obras poderosas, nesse naipe aqui, que Isaías está colocando, só o Messias, e ele está dizendo, mas nós conhecemos ele. Ele não é o filho de José? Eu vou ler com vocês uma passagem paralela, Marcos 6, se você puder abrir. Se não puder, não precisa não, pode acompanhar. Porque no livro de Marcos, que é uma passagem paralela, ele explica um pouco mais a reação das pessoas. Marcos capítulo 6, versículos 3 a 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Ficavam escandalizados. A palavra escandalizado aqui, gente, é ofendidos. Então, eles começaram a se ofender. Versículo 4, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E Jesus ficou admirado com a incredulidade deles, dos seus amigos. Essa conversa paralela começou ali, espera um pouquinho, quem ele pensa que é? Quem ele está dizendo que ele é? A gente conhece, nós crescemos com ele, nós convivemos, eu brinquei com ele, a gente jogou bola juntos, a gente, não é? Fez isso, fez aquilo, nós crescemos juntos. Como é que ele pode, não é?
Como é que ele pode dizer uma coisa como essa? Gente, a familiaridade faz com que as pessoas se sintam seguras demais naquilo que elas acham, naquilo que elas acham sobre determinado assunto. A familiaridade nos faz, eu e você, nos faz sentir seguros nos nossos paradigmas que nós criamos para a nossa segurança. Deixa eu te dar um exemplo. Quem aqui já ouviu falar de um grande nadador que morreu afogado? Eu já ouvi falar de vários. Ou um cara que pilotava muito, e morreu porque estava correndo demais, morreu num acidente. Mas ele dominava, ele achava que ele era tão bom que nunca ia acontecer nada com ele, e um dia ele estava tão familiarizado com a capacidade. Quem está entendendo? Então, a familiaridade faz isso. Aqui diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade. Gente, a familiaridade produziu incredulidade no coração das pessoas. Conhecer Jesus do ponto de vista humano não permitiu que as pessoas entendessem quem Jesus era do ponto de vista espiritual. Conhecer Jesus, ter convivido com Jesus, produziu incredulidade. Incredulidade, biblicamente, não é só ter dúvida. Ele está dizendo que ele é o Messias. Será que é mesmo? Não foi essa a pergunta. Incredulidade é você crer que não é. Se Deus está dizendo que é, você crê que não é. Se Deus está dizendo que é, você diz que não é. Se Deus está dizendo que vai acontecer, a pessoa que é incrédula, ela crê que não vai acontecer. E ela defende a ideia dela. Um incrédulo, segundo a palavra, é alguém que defende o oposto que Deus defende. Diz aqui que essas pessoas que conviveram com Jesus estavam tão familiarizados que eles começaram a rejeitar. Não, gente, não teve nenhum lugar em todo o ministério de Jesus em que ele foi mais rejeitado do que dentro na sua cidade e na sua própria casa. Vamos continuar aqui. Olha que interessante. Versículo 25 de Lucas 4, voltando a Lucas 4. Jesus não terminou a sua mensagem. Ele continua dizendo, olha, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel. Jesus está percebendo a reação das pessoas. Jesus está percebendo que a sua mensagem está sendo rejeitada, resistida, mas ele continua pregando. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, apesar de que havia muitas viúvas israelitas, é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus foi enviado a uma viúva de Sarepta, que não era da linhagem de Abraão, gentílica, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Muitos leprosos, judeus, da linhagem de Abraão. Aliás, israelitas, não é? Lá da linhagem natural de Abraão. Porém, todavia, nenhum deles foi purificado, senão somente Naamã, o sírio, que não pertencia à aliança, era um incircunciso. O que é que Jesus está dizendo? Ele cita o exemplo de 2 profetas. Ele diz, olha, na época de Elias, quando a fome veio, Elias foi alimentado, não foi por uma viúva de Israel, foi por uma viúva que não pertencia à aliança. E lá, na época de Eliseu, aquele sírio, comandante, não é? Era um homem que nem temia Deus, não é? Ele nem temia Deus, mas ele foi curado pelo poder de Deus. E não sei se vocês lembram da história de Naamã, o que é que Naamã diz para Eliseu. A experiência de Naamã foi tão profunda que ele volta, ele inclusive explica para Eliseu, olha, de hoje em diante o meu Deus será o teu Deus. E olha, ele diz assim, ó, Eliseu, só me perdoa, eu vou ter que acompanhar o meu Senhor quando ele for adorar o Deus dele, mas de hoje em diante o meu Deus é o seu Deus. Gente, quando Jesus cita o exemplo de Elias e de Eliseu, vocês estão comigo aqui? A Bíblia diz que a reação foi imediata. A Bíblia diz que a reação foi imediata. Eles ficaram furiosos. Por quê, irmãos? Jesus estava tentando mostrar para aqueles homens dentro da sinagoga a abrangência da sua missão, de que ele não tinha vindo apenas para os judeus, o Messias tinha vindo para salvar todas as pessoas de todas as nações, toda a humanidade. Quem pode dizer amém? João 3,16, quem lembra?
Quem pode dizer comigo? Porque Deus amou os judeus de tal maneira. Não é isso que diz lá? Porque Deus amou os israelitas de tal maneira. Não, porque Deus amou os brasileiros. Glória a Deus, nós estamos incluídos, né? Deus amou os gentios, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está tentando mostrar, Jesus está mostrando, ó, eu não vim só para vocês, não vim só para aqueles que são da linhagem natural de Abraão. Gálatas vai nos dizer, Paulo diz em Gálatas, os da fé é que são filhos de Abraão. A reação deles foi imediata, porque os judeus, naquela época de Jesus, eram extremamente exclusivistas, e até hoje eles são. Até hoje, os judeus que não creem no Messias, eles continuam acreditando que eles são a única nação abençoada, estão esperando o Messias até hoje, não é? Mas Jesus separou a nação de Israel para revelar o Messias. O Messias já foi revelado há mais de 2000 anos, e a obra de Deus continua alcançando todas as nações da terra. Amém, gente? Mas eles reagiram por quê? Porque eles esperavam. Aquilo foi um escândalo para eles, porque Jesus está dizendo, olha, eu sou o cumprimento de Isaías, e eu não vim só para vocês, eu vim para todas as pessoas. E aí eles ficam irritados, porque eles conheciam Jesus, a familiaridade produziu incredulidade no seu coração. Versículo 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo de uma colina. Nós estivemos nesse lugar onde eles tentaram jogar Jesus ali, a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, porque não era ainda o seu momento de ser morto. Eu quero, gente, falar com vocês aqui, tendo lido toda essa passagem, todo esse contexto, 3 coisas que eu quero sugerir a vocês que a familiaridade produz no nosso coração. Vocês estão comigo aí, gente? Está sendo bênção para vocês? 3 coisas que acontecem como resultado da familiaridade. 3 coisas que Deus colocou no meu coração. Número 1, a familiaridade nos leva a tratar o sobrenatural como se fosse algo comum. A familiaridade nos leva a tratar como algo comum aquilo que é sobrenatural, como algo que é secular, aquilo que é sagrado. A familiaridade diminui os nossos padrões. Gente, o homem mais poderoso da face da terra, que já andou nessa terra, entrou na cidade, entrou na sinagoga. Você já pensou Jesus entrar aqui? Nós estamos aqui, gente. Jesus entra. Jesus, o Filho de Deus, ele entra, ele se revela. Gente, em pouquíssimos lugares durante o ministério de Jesus, ele se revelou como Messias. Ele não falava publicamente, porque ele sabia da rejeição, ele sabia que isso estava reservado para um momento. Eu fico imaginando, pastor Carlos, a expectativa de Jesus de abençoar a sua própria cidade, de curar os enfermos ali, de fazer muita coisa naquele lugar, como Jesus queria tocar aquela cidade. Mas as pessoas olharam para ele do ponto de vista humano, natural, não conseguiram enxergar nele alguma coisa maior do que aquilo que lhes era familiar. A familiaridade diminui nosso padrão, ofusca nossa visão. A familiaridade coloca escama nos nossos olhos, de tal forma que a gente não consegue entender, perceber o que Deus está fazendo. É como um véu que nos impede de ver o que Deus está fazendo. Gente, Israel, presta atenção, familiaridade é sobre você e eu nos acostumarmos com a bênção de Deus e começar a tratar a bênção como se não fosse bênção. É o que aconteceu com Israel durante 40 anos, gente. Deus, aliás, antes de começar até, quando eles são libertos, você conhece a história, os milagres que aconteceram ali quando eles foram libertos do Egito, 10 pragas, já imaginou, gente? Deus envergonhando ali o faraó, Deus libertando o seu povo, aquelas riquezas sendo colocadas nas mãos dos israelitas na saída do Egito, não é? E aí o mar vermelho se abrindo diante deles, Deus colocando uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de glória Shekinah durante o dia para dirigir o povo, todos os dias de manhã, o maná caía do céu. Durante a tarde, dizia, né? Deus enviava as codornizes, eles comiam galeto assado todo dia, galetinho assado. Gente, água fluindo da rocha,
todos os dias a provisão de Deus, todos os dias milagres estavam acontecendo, mas quando você lê a história daquela primeira geração, é só murmuração, é só reclamação, porque eles ficaram familiarizados com os milagres de Deus. Se tornou algo comum, a presença de Deus se tornou algo comum, a Shekinah se tornou algo comum. Sabe, gente, que uma reunião, um culto como esse aqui, um culto como o que vai acontecer amanhã, pode acabar se tornando algo comum demais para nós. Vamos lá, mais um culto, mais uma reunião, domingo é dia de ir na igreja. E não pode ser algo comum, porque um culto como dessa noite, o de amanhã, pode colocar uma chave na tua mão que vai abrir uma porta. Você pode receber uma palavra, e nós cantamos, né? Quem tem uma palavra, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu tenho a resposta que eu preciso. Eu tenho o milagre que eu estou esperando. E o perigo é quando nós começamos a nos acostumar. Gente, a Bíblia diz, apesar de que nós talvez nem nos lembramos disso, o profeta Jeremias diz lá na palavra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Antes de você acordar, as misericórdias do Senhor já haviam se renovado sobre a tua e a minha vida. Então, o fato de você e eu estarmos vivos é um milagre da parte do Senhor. É um milagre. Mas às vezes você está esperando uma resposta, tem uma situação que não veio aí, não respondeu, aquela situação na sua casa, no seu casamento, com um filho, uma filha, finanças, eu não sei, uma porta que está ali precisando abrir, você tem orado por aquilo há dias, semanas, talvez há anos. Aquela situação não aconteceu, talvez por uma razão, talvez não é o tempo de Deus, não é o jeito que Deus quer fazer, mas se você abrir os teus olhos e olhar para trás, você vai enxergar que durante todos esses anos da sua vida, Deus tem feito milagres, a provisão de Deus nunca deixou de chegar até a tua casa, e Deus tem sido fiel. É um perigo quando a gente vai para uma célula, um grupo pequeno, não sei como é que é o nome que vocês têm, uma célula, e a gente trata como se fosse algo comum demais. Gente, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Olha que poder que existe quando nós nos reunimos. Mas nós podemos ser tentados a tratar o sobrenatural como se fosse algo comum. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser tão simples, que eu quero reconhecer Deus nas pequenas coisas. É por isso que a Bíblia fala sobre a gente voltar para o primeiro amor. Porque quando a gente deixa o primeiro amor, a gente começa a acostumar. É como, não é? Hoje é muito comum pais que tiveram que dar muito duro para conquistar as coisas. E cada coisa na sua casa tem um valor. Aquela cômoda que você comprou, aquela geladeira, aquele fogão tem uma história atrás daquilo, de suor, de trabalho, e às vezes os filhos vêm e apenas herdam e crescem num ambiente onde não está sendo tão difícil como foi na nossa época. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E o valor que a gente dá, porque tem o valor da conquista, o valor do suor, do trabalho. Os filhos que crescem num ambiente onde tudo já veio de graça, não valorizam. Não, porque aquilo que deveria ser importante tornou-se comum. E nós podemos tratar o nosso Deus dessa forma. Senhor, livra-nos disso. Em nome de Jesus. Eu não quero tratar o sobrenatural como algo comum. Eu não quero tratar o que é sagrado como se fosse algo secular. O respeito que nós precisamos ter na casa de Deus, o jeito que nós nos vestimos, que nós nos portamos, as palavras que saem da nossa boca. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não, tem coisas que não podem se tornar. Gente, nós não podemos deixar as coisas se tornarem comuns, coisas que jamais poderiam ser tratadas como comuns. Nós precisamos ser pessoas que, ao nos levantar, tem que haver gratidão nos nossos lábios. A primeira declaração nossa tem que ser: Senhor, obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado porque eu estou vivo. Pai, eu sou um milagre. A minha casa é um milagre. A tua provisão tem sido um milagre. Eu te louvo, eu te adoro. Obrigado, Senhor. E quando a gente faz isso, nós abrimos as portas para receber mais de Deus. Um segundo ponto que eu queria trazer a vocês sobre a familiaridade distorce a nossa visão sobre nós mesmos e sobre as pessoas ao nosso redor. A familiaridade nos faz enxergar nós mesmos
de uma forma como Deus não quer que nós nos enxerguemos, e aí tem dois extremos, não é? Porque ou nós podemos nos enxergar pequenos demais, ou nós podemos nos enxergar grandes demais. Esses são os dois extremos. Ou a gente tem aquela realidade, não é? De Moisés, que teve que ser curado por Deus. Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Envie qualquer outro. Não, eu não sou eu. O senhor está equivocado. Quem aqui já sentiu? Deus, você está equivocado. Eu sou uma pessoa muito improvável. Sentimentos que a gente tem que lidar. Gideão, Senhor, eu sou o menor da minha família. A minha família é menor da minha tribo. A minha tribo é menor de todas as tribos de Israel. Eu sou a pulga do piolho do cachorro. Quem sou eu? Quem sou eu? Jeremias, eu não passo de uma criança. E aí Deus diz, você está bom, você é pequeno, mas eu vou te capacitar. A todos quantos eu te enviar, você vai. Então a gente pode ter, por quê? Porque nós nos familiarizamos com as nossas limitações e a gente acha que Deus não pode entrar na jogada. A gente acha que Deus não pode nos usar além das nossas limitações. Quem é que diz que é sobre nós? Não é sobre nós, é sobre a graça de Deus, é sobre o poder de Deus. Do outro lado tem aquela atitude de achar que nós é que somos, não é? Porque aí, gente, Deus começa a abençoar e essa é a nossa natureza. Daqui a pouco, não é? A gente estava lá naquele extremo, a gente começa a ser usado por Deus, daqui a pouco a gente começa a pensar assim, ai de Deus se não fosse eu. Ai de Deus se não houvesse a minha existência. O que seria de Deus sem mim? E aí você vai ter exemplos e mais exemplos. Quero citar dois para vocês. O dia que você puder, estude a história do rei Uzias. Você já deve ter pregado sobre isso, né? Uzias, a Bíblia diz que foi um homem tremendamente abençoado, inteligentíssimo. Um cara pensa que foi um rei, se não me engano, o rei que mais governou, se não me me falha a memória, foi Uzias. Se não me engano. Um cara inteligentíssimo, estratégia de guerra, montou um grande exército. Ele que montou essas armas, aquelas catapultas, não é? Que lançavam aquelas pedras. Ele que bolou diz lá, está escrito isso no livro de Reis. E a Bíblia diz que, só que ele se tornou tão próspero, tão abençoado, tão próspero, que a Bíblia diz que o seu coração se exaltou. Seu coração se exaltou. Aí esse homem que dependia de Deus, enquanto ele dependia, Deus agiu, Deus moveu, ele agora se acha o tal, aí ele fica familiarizado com a bênção, ele se familiariza com o poder. Não, eu sou o poder, é sobre a minha pessoa, não é? Aí ele tenta entrar no templo, lá, oferecer incenso, ele não era sacerdote para isso, a Bíblia diz que os sacerdotes confrontaram ele tentou resistir, a Bíblia lá, o original, diz que ele gritou, ele resistiu à autoridade, e a Bíblia diz que quando ele resistiu à autoridade, ele foi ferido por lepra, aqui na sua testa, que todo o seu corpo foi tomado de lepra, e ele teve que ser excluído do convívio familiar, foi tirado ali o seu poder foi retirado das suas mãos, porque ele se engrandeceu a si mesmo. Teria muitos exemplos. Salomão, um homem que cresceu, diz que a sua sabedoria se tornou conhecida entre todas as nações e o seu coração se exaltou. Ele se familiarizou com a bênção. Quem pode dizer amém? Passou a se enxergar de uma forma indevida. E tem também aquela perspectiva de enxergar as pessoas de uma forma indevida. O que acontecia com Jesus? Eles estão ali diante de Jesus, não é? O Messias, que privilégio. Mas nós temos outros exemplos. Lembra do irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo. O rapaz volta para casa. O pai oferece um banquete. Ao invés do irmão ficar feliz, ele fica furioso porque o irmão voltou para casa, porque está sendo feita uma festa para o irmão. E aí tem todo um momento ali, e tem uma lição dos dois lados. Nós aprendemos com o pai, nós aprendemos com o filho que saiu de casa, e nós aprendemos com o filho que ficou em casa. Mas o filho que ficou em casa não conseguia enxergar a restauração. Aí o pai diz: meu filho, você estava aqui o tempo todo, você podia ter feito muitas festas, tudo aqui é teu. E você está enciumado porque o seu irmão estava perdido, foi achado, ele foi restaurado, e agora nós estamos dando uma festa porque ele voltou para casa, tudo aqui é teu. Então você percebe, irmãos, como a nossa perspectiva, muitas vezes, nós estamos olhando alguém,
e Deus está fazendo uma obra, e ao invés da gente se alegrar, porque nós estamos familiarizados, nós estamos olhando segundo a carne, isso afeta a nossa maneira de ver as coisas, não é? José e os seus irmãos. Lembra do que os irmãos disseram, quando lançaram José ali naquele poço, quando José estava chegando ali perto dos seus irmãos, o que é que disseram sobre ele? Lá vem o tal sonhador. A minha pergunta que eu faço para vocês, todos os sonhos de José se cumpriram ou não se cumpriram? Então não era só um sonhador, era um visionário. Mas os seus irmãos não conseguiram enxergar em José um administrador, um visionário. Deus teve que tirá-lo desse contexto familiar, porque os que mais conviviam com ele não conseguiram enxergar o potencial que estava nele. Deus quer colocar em mim e você olhos para enxergar o potencial das pessoas, gente. Quem pode dizer amém? Às vezes Deus quer que você enxergue o que as suas ovelhas, vocês que são líderes, nem estão conseguindo enxergar, você consegue enxergar. Porque Deus te deu visão. Gente, tem um exemplo aqui que eu quero citar a vocês. Hebreus capítulo 11 diz que sobre os heróis da fé, Hebreus 11, 23. Alguém pode ler para mim? Hebreus 11, 23. Quem pode ler? Se alguém tiver, alguém tem a Bíblia aí? A Bíblia mesmo, Bíblia raiz, né? De papel, né? Quem tiver, Sérgio, você tem aí, Sérgio? Lê para mim. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Hebreus 11, 23. Lê bem alto, por favor. Gênesis, Êxodo, Hebreus? Não. Hebreus 11, 23. Vai lá, Sérgio. Vocês ouviram aqui? Eu vou ler aqui. Sérgio, vem cá. Está ali? É isso. Lê mais uma vez, Sérgio. Vamos lá, eles vão acompanhar aqui. Vamos lá. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram. Vamos ler comigo aí? Pois viram que o menino... A minha tradução diz, pois viram que ele não era uma criança comum. Vamos pensar o que estava acontecendo nas outras famílias ali. O faraó decreta a morte de todas as crianças. E durante 3 meses, não sei como é que essa mãe conseguiu, Joquebede, esconder uma criança até os 3 meses. Como é que você consegue esconder uma criança? Quem já teve filho sabe. E outra coisa, Sérgio, os filhos recém-nascidos das famílias que estavam ali do lado, todos eles foram mortos. Agora, você imagina o sentimento de uma mãe que vê, peraí, o meu filho foi morto, por que o filho dela não foi morto? Mas a Bíblia diz que Joquebede, ela, durante 3 meses, ela escondeu a criança. Por quê, gente? Porque ele era só bonitinho. Não, porque eles viram que ele não era uma criança comum. E não temeram nem ser mortos por Faraó. E por causa da atitude, porque eles enxergaram na criança algo. Gente, isso aqui para mim fala muito. Joquebede e o seu marido ali, Arão, né? Como é que era o nome dele? Não lembro agora o nome. Eles, quem sabe, eles olharam para aquela criança e dizem, olha, nós temos uma promessa, faz tanto tempo que Deus prometeu que vai levantar um libertador, quem sabe essa criança, quem sabe esse menino um dia vai ser o nosso libertador. Eles não enxergaram só como uma criança comum. Quem sabe você que tem filho, neto, nós estamos na fase dos netos, né? 8 netos. E a gente tem o costume, né, pastora Mônica, de orar, de abençoar, de impor as mãos. Por quê? Porque quem sabe, nós estamos orando ali para um grande homem de Deus, uma grande mulher. Aliás, nós estamos declarando isso em nome de Jesus, que eles vão ser na sua geração. Quem está entendendo? Paulo diz que de hoje em diante a ninguém nós conhecemos mais segundo a carne. Isso significa que a familiaridade não pode ofuscar a nossa visão sobre as pessoas. Quem está comigo, diga amém. Eu quero encerrar com o último ponto aqui. A familiaridade nos faz viver em função do momento e não do propósito. A familiaridade nos faz viver em função do momento ou de um momento, em detrimento de um propósito.
Aí você vê o exemplo de Esaú, por exemplo. A Bíblia diz que ele trocou, o Novo Testamento diz que ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Foi uma escolha que ele fez. Um momento. E você lembra quando ele chega da sua caçada, ele vê o irmão fazendo a comida, não é? Porque a gente fala bastante de Jacó, né? Jacó Deus teve que tratar com Jacó. Mas Esaú, gente, desprezou. Esaú desprezou o seu direito, desprezou a bênção de Abraão. Diz lá no Novo Testamento que mesmo com lágrimas, ele buscou com lágrimas, não teve como voltar atrás. Por quê? Porque ele não reconheceu, ele desprezou a unção. Ele viveu em função de diga assim comigo, um momento. Perdeu o propósito por causa de um momento. Perdeu o todo por causa de um momento de prazer. Um vício. Uma prática. Não. Você já conversou com um viciado? Nós tivemos uma situação na nossa casa, pastora Mônica, o pai da Mônica era alcoólatra. Toda vez que falava com ele sobre o problema, o que ele dizia? Não, a hora que eu quiser eu paro. Não, eu quiser eu paro. Não, eu paro. Você conversa, nós temos um programa na nossa igreja, o DJ, depois de Jesus, que é para lidar com drogados e famílias. E quando você conversa com uma pessoa que tem um problema de vício, pornografia, não, eu só dei uma olhadinha, pastor, é de 3, a cada, sei lá, acontece agora, só depois de 3 meses, 4, passa um tempo, aí eu dou uma espiadinha só. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Um momento faz você perder o propósito. Se você não tiver foco, se você começar a familiarizar com uma coisa e fazer concessões que você jamais poderia fazer, você vai viver em função de momento em momento e vai perder o propósito. Propósito tem a ver com chamado. Propósito tem a ver com que Deus, você nasceu para ser isso em Deus, para realizar, para deixar essa marca, esse legado. E você coloca tudo isso a perder por causa de um ou mais momentos. Lembra de Davi? Gente, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você conhece alguém na Bíblia mais ungido, mais capacitado? Gente, pensa num cara ungido, esse Davi. Não esse aqui, o outro lá, aquele lá. Pensa num cara adorador, um cara para quem Deus, única pessoa na Bíblia para quem Deus disse, encontrei. Eu estava procurando, encontrei o cara, homem segundo o meu coração, ele vai fazer o que eu quero. Esse vai fazer. E aí, gente, você vê a história de Davi, presta atenção, enquanto Davi dependia de Deus, enquanto ele era perseguido, enquanto ele estava ali nos tempos de conquista, de lutas, e que ele tinha que depender de Deus, ele estava lá fugindo de Saul, compondo salmos no meio do deserto, fazendo, não é, do seu tempo difícil uma canção para o Senhor, o seu testemunho. E aí Davi vai, e gente, daí ele prospera, daí ele começa a governar sobre Hebrom, depois sobre todo Judá, e aí, irmãos, ele começa a envelhecer, ele começa a enriquecer, e um certo dia a Bíblia diz que quando ele deveria estar na guerra, como os reis fazem, como os reis vão para a guerra, não é? Ele está lá no palácio, ele começa a se familiarizar com a bênção de Deus. E eu vou chamar a tua atenção aqui. Foi Davi quem trouxe a Arca da Aliança. Foi Davi quem montou o tabernáculo. Lembra disso? O tabernáculo de Davi, lá a Arca no meio, ali de Jerusalém. Louvor e adoração, 24 horas por dia. Irmãos, algo tão lindo que no Novo Testamento, depois que o Espírito Santo desce em Pentecostes, não diz lá que Deus vai restaurar o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés. Isso aqui é cumprimento do que foi profetizado, né? Que o tabernáculo caído de Davi vai ser restaurado. Olha a dimensão do que Davi fez. Irmãos, naquele dia em que Davi estava no palácio, os olhos dele param ali para Batseba, naquele momento ali, que ele se envolve, manda trazer Batseba e cai em adultério. O que estava acontecendo no tabernáculo de Davi? Tinha parado o louvor e adoração? Ou continuava? Estavam lá os sacerdotes, a música estava tocando, o louvor e a adoração estavam acontecendo, mas Davi não estava lá. Davi havia se familiarizado com o seu poder, com a sua riqueza e até com a presença de Deus. A hora que eu quiser eu vou lá. O que eu quiser eu vou lá. Deixa os sacerdotes lá. E aí ele se abre para provar, para experimentar um momento na sua vida que ele talvez pense, não, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Eu sou o rei.
Quando ele manda vir Batseba, ele não vai se aconselhar com Natã, com o profeta, ele manda um cúmplice, ele manda alguém que não tinha poder para confrontá-lo. E quando ele erra, ao invés de se arrepender, ele tenta esconder. Gente, olha na Bíblia, na sua Bíblia depois, tenha curiosidade de ver o que começa a acontecer. Claro, Deus restaura, Deus perdoou, mas não tem a ver com perdão, tem a ver com perda de propósito. O ministério de Davi nunca mais foi o mesmo depois desse evento em que ele trocou o propósito por um momento, porque ele se familiarizou com a bênção e com a presença de Deus. Amém? Amém, gente? Essa palavra gera muito temor no meu coração. Repete assim comigo, por favor. Diga assim: a familiaridade nos leva a tratar o sobrenatural como algo comum. A familiaridade, diga lá, familiaridade distorce a nossa visão sobre nós mesmos e sobre as pessoas. E para encerrar, diga assim: a familiaridade nos faz viver em função de um momento e não do propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos livre da familiaridade, desse espírito, dessa tendência de nos acostumar com a presença, com a bênção, tratar o que é sagrado como se não fosse mais. Que Deus nos livre de fazer concessões que jamais deveriam ser feitas, porque a gente vai acostumando. Gente, pecados que tiraram grandes homens de Deus na nossa geração do seu rumo, do seu propósito, não aconteceram de dia para a noite, foram acontecendo, foram concessões que foram sendo feitas e de repente, porque aquela pessoa foi se familiarizando, aí ele consegue pregar, ele consegue tocar, ele consegue, por um tempo, gente, parece que não aconteceu nada. Por um tempo, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Eu quero encerrar, lembra de Sansão? Ele foi brincando. E a Bíblia diz que no dia em que os seus cabelos foram cortados, ele tentou se levantar contra os filisteus, mas ele nem tinha percebido que Deus já não estava mais com ele. Mas não aconteceu naquele dia. Começou a acontecer muito antes. Ele foi se familiarizando. Não, é a minha força. Eu nunca vou perder essa. Eu posso, eu sou. E ele foi e essa familiaridade com a unção, com a graça, fez com que ele perdesse o seu propósito. Quero orar com você nessa noite. Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Mas eu vou deixar você fazer isso, quem sabe sozinho ou com a sua esposa. Se você está aqui com a sua família, com a tua esposa e teu marido, abraça aí vocês dois, não é? E eu vou deixar vocês terem um tempinho de orar como casal. Como casal. Estou sozinho, pastor. Então ora sozinho, não tem problema. É você e Deus. Mas apresenta diante do Senhor aquilo que você ouviu nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia. Jesus, ajuda-nos. Jesus, ajuda-nos, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, nós não queremos, Senhor. Nós não queremos perder a essência, meu Deus. Nós não queremos, Senhor, perder aquela paixão, Senhor, que nos trouxe até aqui, Senhor. Nós não queremos estar tão familiarizados, Senhor, com os milagres que estão acontecendo todos os dias.
com aquilo que nós vemos, que os nossos olhos enxergam. Nós não queremos, Senhor, que a Tua bênção se torne algo comum para nós. Senhor, livra-nos de enxergar as pessoas apenas do nosso ponto de vista, Senhor. Como Deus enxerga as pessoas, é assim que nós queremos enxergar. Senhor, nós não fomos levantados por Ti, Senhor, para que a nossa vida se concentre num momento, Senhor, mas sim numa jornada. Nós fomos chamados para uma jornada, Senhor, que vai durar toda a nossa vida. Não nos permita, Senhor, por causa de um momento, perder o foco da jornada. A Tua palavra diz, olhando para o alvo. Olhando para o alvo. Senhor, é assim que nós queremos caminhar. É assim que nós queremos andar, Senhor. Como homens e mulheres de Deus, eu oro por essa equipe de liderança nessa noite, Senhor. Homens e mulheres que estão aqui porque foram chamados por Ti, Senhor. Que estão aqui porque representam essa casa, representam essa igreja que Tu tens levantado neste lugar. Senhor, 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 que eles tenham paixão no seu coração. Reacende a chama no coração de cada um deles, Senhor. Nós queremos Te dizer nessa noite, nós queremos, Senhor, voltar à essência. Valorizar a essência, Senhor. Não é sobre nós. Não é sobre nós, sobre o que nós vamos construir, é sobre a Tua graça, Senhor, é sobre a Tua palavra, é sobre, Senhor, o propósito, Senhor, que está em Ti, Pai, que nós alcançamos em Ti, Senhor. Meu Deus, vem sobre nós Te pedimos perdão nessa noite, Pai. Quantas vezes Israel, tendo tudo, Senhor, agia como se não tivesse nada, Senhor, tendo tudo, Senhor, toda a provisão, Senhor. Quantas vezes eles voltaram, Tua palavra diz que eles voltaram para trás e não para frente. Havia queixume no seu coração, reclamações. Senhor, Senhor, tira isso de nós, meu Deus. Tira isso de nós, meu Deus. Cura o nosso coração. Cura o nosso coração. Cura o nosso coração, por favor, Senhor. Senhor, eu sei que Tu tens algo tão grande para essa casa. Tu tens chamado essa casa, Senhor, para ser uma referência nessa cidade, nesse bairro, Senhor, nessa região. Tu tens chamado, Senhor, e Tu estás convocando aquele, Senhor, que tem o coração disposto, Senhor, a se colocar nas Tuas mãos para serem usados por Ti, Senhor. Levanta, Pai. Levanta aqui, Senhor, esses homens e mulheres. Eu oro por suas casas, por suas famílias. Eu oro por cada casamento aqui, Senhor. Renova a aliança, Senhor, entre cada casal. Pai, que o casamento não se torne algo comum, Senhor. Os anos vão passando e nós nos familiarizamos, Senhor. Pai, ajuda-nos a olhar como cônjuge um para o outro, Senhor, com os Teus olhos. Enxergar o que Tu enxergas, Senhor. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Davi, pela palavra. Eu creio que Deus está falando conosco. Amém? Tem tudo a ver com aquilo que a gente tem experimentado e falado aqui. E a gente tem uma história aqui nesse lugar, né? Uma história de sacrifício, uma história de luta, uma história de perseverança também, né? E a gente está chegando nesse ponto aqui na igreja, com vocês aqui, como líderes e tantos outros que a gente já está olhando e crê que Deus vai acrescentar como líderes aqui entre nós, não é? Então a gente crê que Deus tem muitas coisas para fazer. E eu entendo perfeitamente que às vezes a gente fica acostumado com o louvor, acostumado com a célula, acostumado com os sinais, e a gente vai chamando de comum aquilo que é santo, né?
Então eu sinto que Deus está nos chamando para dizer que a gente precisa valorizar aquilo que a gente está vivendo. E todo esse processo nosso aqui de reforma, de adequação do prédio, de tanta coisa, de tantos milagres acontecendo, tantas coisas. Então Deus tem um propósito para cada um de nós, eu acho, né? Eu falava com um irmão, a minha oração nesses dias é: Senhor, só não me deixe atrapalhar. Me livre de atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Amém. 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 Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Obrigado, pastor Davi, pastora Mônica. E estamos juntos aí nessa jornada. Obrigado por todas as vezes que vocês socorreram a gente, ouviram a gente, né? Teve paciência. E a Débora fez assim, ó. Puxa a orelha dela, porque eu sempre estou certo. E é bom a gente não estar sozinho, assim. Isso me dá essa segurança de saber fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Amo vocês e vamos crer que nós vamos ver um novo tempo, uma nova história. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Acabou, né? Dá um abraço no seu irmão e fala até amanhã.